Reta final das eleições 2022, chegou o grande dia do segundo turno e nós vamos conhecer hoje, daqui a algumas horas, quem será o presidente do Brasil, quem é que vai governar pelos próximos 4 anos. Nossa equipe está mobilizada desde cedo, trazendo informações para você, ouvinte da Band News FM. E ó, meu parceiro de Band News no meio do dia, Eduardo Oineg, já está conosco, vai voltar mais tarde na programação para trazer as primeiras análises, os resultados, quando eles começarem a aparecer. Mas antes a gente já faz aquele nosso esquenta que a gente gosta, né? O Oineg gosta do esquenta. Seja bem-vindo, tudo bom? É, a bebida com foguinho, a bebida que pisca. E aí, Oineg, preparado? É uma eleição que está bastante indefinida, né? E tensa, dá para dizer que é a eleição mais tensa até agora. Até os 45 do segundo tempo, as campanhas dos candidatos apostando todas as fichas para tentar conquistar eleitor, tentar conquistar aquele voto de quem anularia ou votaria em branco. Que análise a gente pode fazer das campanhas até agora, hein? Débora, ouvinte querida, olha só, essa eleição ela é uma mistura de 3 eleições. Ela tem a polarização da eleição de 1989, Collor versus Lula, mas num grau mais intenso. Ela tem um placar apertado em primeiro turno de 2006, Lula versus Geraldo Alckmin. Lula teve exatamente a votação que teve agora, e Geraldo Alckmin um pouquinho menos do que Jair Bolsonaro teve agora. E ela tem a perspectiva, a projeção, de ser uma eleição de placar apertado como de 2014, quando Dilma venceu a Aécio Neves e ela ficou com 51 ponto alguma coisa. É isso que se avizinha, ou seja, um misto de 3 eleições. Nunca a gente teve nada tão polarizado, a mais polarizada era aquela que me referi, em 1989. O placar apertado, a gente mostra que o grau de concentração dos votos nos 2 candidatos é o maior da nossa história democrática, né? Nessa volta da democracia de 1989 para cá. Para dar como exemplo, Débora, em 1989 você somava a votação do Collor, 30%, e do Lula, 17%, os 2 que foram para o segundo turno, dá 47%. Ou seja, os 2 candidatos, cada qual teve mais ou menos isso. Então agora eles tiveram mais de 90% dos votos. Todo mundo estava com os 2, um pouquinho menos, daí porque não deu primeiro turno para um ou para outro. E é interessante porque havia alternativas. A sociedade é que não quis. E eles usaram justamente esse momento polarizado em que o Brasil, não acho que o Brasil está dividido em várias áreas, mas na eleição, a divisão eleitoral é clara. Então, nesse momento de polarização, a gente não tem a não ser contabilizar os votos na hora que as urnas forem abertas para a gente saber. Não vai dar para apostar que a maior parte das pesquisas dava vitória para um candidato, uma ou 2 dava vitória para outro candidato, mas por que dá para ter vitória de um e de outro? Porque a margem é muito pequena, muita indefinição. E os candidatos exploraram, e aí respondendo diretamente o que você me pergunta, o que entendem ser a fragilidade ou as fragilidades do outro candidato. Agora, proposta real, proposta do que vai fazer aqui ou ali, ficaram devendo. Algumas eleições estaduais foram muito mais generosas e respeitosas com o eleitor e discutiram temas e propostas para tirar o Estado do estado em que se encontra. Mas o Brasil, a eleição proposta foi muito fraca, e ficou nesse jogo ideológico muito grande, dos posicionamentos sociais, ideologia de gênero, aborto. O presidente da República não tem nada a ver com essas histórias, mas ficou e marcou a eleição, infelizmente. Né? A gente gostaria de proposta, a gente cobra isso aqui, né, Débora, mas não veio, não. É uma troca de ataques, né? Uma troca de acusações, muitos ataques, e isso se reflete até num certo cansaço da população, né? Um cansaço dos eleitores. Profissionais, inclusive, de saúde mental, né? Da área da saúde mental, têm recebido pacientes com relatos de sofrimento ligado à política. A gente está falando de casos de sentimento de medo, de ameaça, angústia, cansaço e principalmente ansiedade, né? A gente brinca no Band News no meio do dia, chega o Natal, mas não chegam as eleições.
eu acho que toda a população está ansiosa para saber logo esse resultado, né? Isso sem falar no rompimento das relações entre familiares, entre amigos. Dá para dizer que essa tensão, essa violência política, até de certa forma, também tem sido uma das marcas dessa eleição, hein, Neguinho? Então, é triste dizer que sim, e me anima que a partir de amanhã a gente vai conseguir ter um outro Brasil. Porque os problemas brasileiros, eles estão aí, estão dados. Não dá para a gente achar que a eleição do presidente resolve os problemas brasileiros. Os problemas brasileiros são muito concretos. Os problemas de renda, crescimento, inserção na economia mundial. A gente precisa mais e mais. A gente vem fazendo um trabalho, precisa intensificar esse trabalho para a gente poder colocar o Brasil num outro patamar. Não é ganhando A ou B que a gente muda de chave, muda de patamar. Não é assim que funciona, infelizmente. Sabe assim? Vem o Natal. Você brincou, vem o Natal, mas não chega a eleição. Mas vem o Natal. Quando chega o Natal, as pessoas ceiam, trocam os presentes, e daí temos o dia 25 para comer aquilo, uma readaptação da comida, abrir os presentes, agradecer e tal. Acabou, e vida que segue, vamos em frente, dia 26, 27, 28 e vamos, depois vem o Réveillon. A presidência da República, não podemos esquecer que se ganhar Jair Bolsonaro, o governo meio que continua a rodar normalmente. Se ganhar Luiz Inácio Lula da Silva, a gente tem do dia de segunda-feira até a posse em janeiro, um processo complicado, né, de mudanças, de transformações, expectativa, aí sim, talvez até a ansiedade das pessoas seja um pouquinho maior, porque aí você vai ter uma mudança. Mas os problemas brasileiros estão esperando o novo presidente ou o presidente atual do tamanho que eles estavam até ontem, né? Não mudou nada. Então é importante a gente ter essa clareza. Os problemas estão aí, os presidentes podem mudar, mas o Brasil só vai ser grande, dinâmico, se as pessoas arregaçarem as mangas, entendeu? E olharem e dizerem assim, ó, ideologia não vai resolver o nosso abacaxi. É lição de casa, manga arregaçada e trabalho. É isso aí. Bom, muito bem. Eduardo Oineg, então, volta mais tarde aqui à nossa programação, trazendo todos os detalhes, acompanhando os primeiros números. Tem muito trabalho pela frente, né, Oineg? Então, bom trabalho para você. Até mais tarde. É isso aí. Um bom domingo para todos. Acompanhe a programação aqui na Band News FM. Você fica sabendo, voto a voto, a apuração. Vamos juntos. E amanhã, Band News, no meio do dia, eu, a Débora Alfano e o Fábio França. Beijo, valeu! Com certeza teremos muito assunto para tratar, todas essas repercussões. Beijo, Oineg, até amanhã. Valeu, até mais.